Gente, a paz do Senhor. Nós estamos aqui ao vivo, tá certo? Eu estou na minha casa nesse momento, que fui despertado para trazer uma mensagem de Deus para vocês. Enquanto vocês vão entrando aí, vão nos acompanhando, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês aqui nessa manhã, tá certo? Nós colocamos aí na descrição do vídeo os conselhos de Jeremias para os dias difíceis, para os dias de crise. A gente está vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos de realmente profunda estupefação, todo mundo fica aí preocupado com o que está acontecendo. Eu quero já saudar quem está chegando aí, a irmã Joelma, paz do Senhor, a irmã Andra, Samuel, Rafael, pregador, os que vão chegando. Estou conversando com vocês agora, não vou conversar durante o vídeo, tá certo? Mas no final eu dou uma saudação para todos vocês, mas se quiserem colocar as mensagens aí, pedidos de oração, pode colocar que a gente vai estar orando por vocês, tá bom? O nosso tema está na descrição aí, e a base desse tema está em Lamentações, capítulo de número 3, versos 22 aos versos de número 29, livro de Lamentações de Jeremias. É interessante, antes da gente meditar, entender o que foi que aconteceu por ter um livro na Bíblia com o nome de Lamentações. As Lamentações de Jeremias estão registradas na Bíblia, elas são 5 capítulos. É interessante você notar que em cada capítulo estão subdivididos em 22 versículos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 tem 66 versículos. Capítulo 4, 22, capítulo 5, 22 versículos. Por que 22 versículos em cada capítulo desse? Esses 22 versículos que estão no capítulo 1, 2 e no capítulo 3, 66 versículos, a cada 3 versículos, separado por 22, 22 vezes 3. E esses capítulos estão separados de forma acróstica, tá certo? Cada versículo desse são 22 letras hebraicas, e cada versículo desse tem uma base de uma letra hebraica, do Aleph ao Tal. Então esses versículos estão organizados dessa forma, tendo como base a língua hebraica, que é a língua que a Bíblia foi escrita, ou seja, o alfabeto hebraico. Então Jeremias escreve esse livro de Lamentações exatamente num período de crise, quando tudo que havia sido profetizado já estava acontecendo. Se você for ler todos esses capítulos de Lamentações de Jeremias, você vai encontrar Jeremias dizendo o que estava acontecendo, relatos dos velhos que caíam pelas ruas, da pobreza que estava acontecendo ali no meio do povo. E tudo isso aqui vem em consequência da desobediência do povo de Israel. Eles não atentaram para o que Deus havia alertado a eles. Antes desse livro ser escrito, Lamentações, Jeremias já falava no seu livro que a nação de Israel ela se gabava numa mera religiosidade. Eles, no capítulo 7, chegavam dizendo templo do Senhor, mas nos bastidores eles continuavam com seus pecados, com seus crimes, com suas coisas contra Deus. Então Jeremias ele profetizava na contramão daquilo que as pessoas criam. Se gabavam no templo, se gabavam nos sacrifícios. Jeremias escreve um rolo, só para vocês terem ideia de como a coisa era séria. Jeremias escreve um rolo e manda como recado para o rei. O rei lê o rolo que Jeremias mandou, pedindo que ele se arrependesse, começaria pela liderança de Israel. O rei pega o rolo e queima o rolo. Deus manda Jeremias escrever outro rolo. De uma forma pantomímica que chama, Jeremias ele constrói um jugo para dizer que o povo de Israel seria levado cativo, sim. Aí vem um profeta, o que a Bíblia chama ele de falso profeta, e quebra aquele jugo que Jeremias fez. E Deus manda Jeremias fazer um jugo mais pesado ainda, para que eles não brincassem com aquilo que Deus estava falando. Mas o que nós queremos tratar aqui é que, mesmo os avisos de Jeremias tendo sido
Cada dia Jeremias profetizando, ele dizia que de madrugada os profetas se levantavam, os profetas de Deus, e o povo não ouvia. Aí aconteceu tudo, aconteceu deles serem levados cativos, nas lembranças, ou melhor, no momento em que eles estavam sendo levados cativos, no momento em que eles estavam sendo conduzidos, as matanças acontecendo por aqueles que resistiam, Jeremias ele vê isso, ele testifica, ele é uma testemunha histórica do que aconteceu ali, antes das pessoas irem para a Babilônia. Mas, diante de tantas lamentações, ele deixa alguns conselhos que rapidamente eu gostaria de deixar aqui para vocês. Depois você pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, nas páginas que você tem, no seu perfil pessoal, tá certo? Que isso aqui vai servir para alguns dias aí, para nos alimentarmos. Capítulo 3, verso 22, Jeremias se embasa na primeira coisa, no primeiro conselho que nós gostaríamos de deixar para esses dias difíceis. Ele se embasa numa certeza de um Deus misericordioso. Ele diz aqui: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele tinha isso com ele, que as misericórdias do Senhor era a causa de não sermos plenamente consumidos, em outra tradução. Porque essas misericórdias, elas se renovavam a cada manhã. E Jeremias tinha essa certeza. Então, nos dias difíceis, creia ou lembre-se que esse Deus é um Deus misericordioso. Alguém está pregando aí de um juízo que está acontecendo agora, tá certo? Só que, meus irmãos, deixa eu só pular aqui um anúncio aqui que eu tenho colocado um fundo musical aqui, aí vem aqueles anúncios. Deixa eu pular aqui para a gente continuar. Jeremias tinha essa certeza de que as misericórdias de Deus, elas se renovavam a cada manhã. Apesar da gente saber que Deus ele permitia as coisas acontecerem, mas existia uma certeza, que as misericórdias dele se renovariam dia após dia, ou no dia seguinte. E ele embasa-se nessa certeza da misericórdia de Deus. E um segundo conselho dele para os dias difíceis é colocar Deus como a porção dele. Verso de número 24, ele diz que a porção dele, ou da alma dele, era o Senhor. Aí ele pega essa porção, pega Deus como herança. Já tinha falado de uma misericórdia no versículo anterior, e agora ele toma Deus como a herança dele e diz que a alma dele tinha ele como porção, e isso lhe fazia esperar. Gente, nos dias difíceis, dias de crise que estamos enfrentando, tenha paciência, espere, tá certo? Espere as últimas palavras. Eu quero crer que Deus está trabalhando na terra, mexendo com a nossa espiritualidade, mexendo com a nossa estrutura espiritual, mexendo com algumas instituições, com algumas organizações, tá certo? O nosso papel agora é só esperar, vamos esperar. Em breve vai surgir uma solução para tudo isso que está acontecendo, não tenho dúvida. Eu não posso descontextualizar a Bíblia e colocar isso como uma ação do anticristo. Eu tenho visto textos, tenho visto depoimentos, pessoal dizendo que é o anticristo, que tirará do lugar dos sacrifícios, o fato de não estar tendo culto, a gente perdeu a fé. Gente, o anticristo não é um vírus, ele é um governante a nível mundial. Tá certo? O que está acontecendo aí é um dos sinais dos últimos dias, isso aí não temos dúvida alguma. Porém, o nosso papel, em segundo lugar, em primeiro é confiar na misericórdia de Deus. Em segundo lugar é tê-lo como porção e esperar. Tá certo? Um outro conselho diz que de algumas coisas, os próximos 3 versículos falam de 3 coisas boas que a gente tem que optar. Ao invés de a gente ficar com a mente perturbada pelas notícias que estão acontecendo, né? Tá
assim, as perspectivas aí não são boas. Mas ao invés de eu colocar isso na minha mente, eu vou ter que mudar o pensamento, substituir o pensamento. Então ele coloca 3 coisas boas aqui. A primeira, ele diz que Deus é bom, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então busque a Deus, junte sua família, junte seus filhos, chame a sua esposa, 5 minutos, 10 minutos, se reúnam em suas casas, orem, porque é bom, Deus é bom para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Então buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor. A segunda coisa boa que ele coloca nesses próximos versículos, versículo 25 e 26 do capítulo 3 de Jeremias, das Lamentações, ele diz que bom é aguardar no Senhor a salvação, e isso em silêncio, tá certo? Não murmurem. Alguém está murmurando aí, está dizendo que os crentes são covardes. Gente, se não tiver o que falar, fique em silêncio. Se não tiver o que dizer, fique em silêncio. Então poste os memes aí, bota memes aí pra gente sorrir. A gente sabe que não tá fácil, mas pelo menos a gente tá com bom humor em dia. Louvado seja Deus. Então assim, busque ou aguarde a salvação do Senhor e em silêncio. Em silêncio. Deixe tudo acontecer, a Bíblia está se cumprindo. Tem N versículos que embasam isso. Não precisa confrontar a fé alheia. Tá certo? Esses dias eu tive que entrar numa postagem de um rapaz e dizer que é dias de refúgio, e falar isso para ele, que ele entendesse isso. Tá certo? A igreja não está proibida de pregar. Aqui estamos na rede social aberta, democracia, certo? A igreja não está proibida de pregar, a igreja não está de portas fechadas. Pelo contrário, a igreja está mais atuante. Eu nunca assisti tanto culto como assisti ontem, durante um domingo. Suas famílias reunidas, gente falando de noite, de madrugada, de dia. Então entrei e fui edificado de alguma forma. E eu estou vindo aqui com essa blitz devocional para edificar a sua vida. Então a segunda coisa boa é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Quando não tiver o que falar, espere, tá certo? E em terceiro bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs o jugo sobre ele. Isso é também para os jovens. Nós somos muito ativos, mas nós teremos o que contar. Então aguarde, suporte esse jugo na mocidade. Esses dias eu tinha tantos planos para a minha vida, minha faculdade que eu ia terminar, meu emprego, e agora meu casamento. Gente, calma. Espere, se assente, passe esse momento aí. Não posso encontrar minha noiva, não posso encontrar com os amigos. Suporte um pouco, tá certo? Porque aqui diz o jugo, quem pôs foi Deus, mas eu quero crer que foi Deus que permitiu. E o verso 29, para encerrarmos essa reflexão, diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Se não há esperança, é preciso começar a ter a partir de hoje. Se não há fé ou perspectiva, é bom começar a partir de hoje. Eu não tenho dúvidas que o fato de Jesus ter dito algumas vezes que Deus pode ser encontrado no nosso quarto, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Apesar de eu me congregar, eu gosto de me congregar. Estou sentindo falta, saudade dos irmãos, saudade das irmãs, as irmãs de oração, as irmãs que abraçam, que gostam de ouvir a palavra. Estou com saudade de vocês, dá saudade. Mas a gente precisa entender o tempo e o momento. Jeremias, ele disse que era bom isso. Depois você pode até voltar lá e assistir novamente quem perdeu no início. Tem alguns conselhos de Jeremias para esses dias de crise. No entanto, para finalizarmos aqui, é possível adorar, conforme tem algumas postagens aí, com as janelas voltadas. Daniel adorava, a Babilônia tinha levado o cativo, mas Daniel tinha janelas voltadas para Jerusalém. Para que lado fica
fica a sua igreja aqui na sua casa? A minha fica para lá. Então abra sua janela, levante suas mãos, ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes, ore pelos departamentos da sua igreja, pelas diretorias institucionais, tá certo? Faça como Daniel, as janelas do templo estão fechadas, as portas do templo, melhor dizendo, estão fechadas, abra suas janelas, conforme disse alguém em uma determinada postagem. Então, é tempo de respirar, tá certo? Eu tô até um pouco assim barbudo, mas não tem problema, tá certo? Se cuide da sua esposa, faça as prevenções que estão colocando aí, lave suas mãos, use as máscaras quando for para o trabalho, vá sozinho, quando chegar, lave as mãos, use álcool em gel, enfim, se previna, tá certo? Porque vai passar e a gente precisa estar vivo para cantar e contar o hino da vitória, tá certo? Eu quero saudar a todos que estão aí, Joel Estevo, Andra, Samuel, Maria de Lourdes, Rafael, meu pastor Isaac Souza, oh glória a Deus, irmão Luna, irmã Ivaneide, minha tia, Andressa Medeiros, Geise, irmão Vadinho Pereira, Léo, Marcílio, Ivanildo, Patrícia, minha irmãzona, um cheiro no seu coração, um beijo no seu coração, irmão Ivanildo, meu pastor, Deus abençoe, Vera, Ana, meus familiares que estão aí, Deus abençoe vocês, tá certo? São dias difíceis, mas a gente tem uma rocha, temos um refúgio, tá certo? Paulo dá um conselho aos filipenses dizendo assim, que tudo que é amável, que tudo que é de boa fé, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, tá certo? Quero também saudar a irmã Elisama, Lohane Lucas, que é a minha querida Vivi, tá certo? Deus abençoe vocês, irmã Fátima Gomes, irmã Edilma Santos, tá certo? Que Deus abençoe vocês, se apegue com Deus. Quando não tiver mais para quem orar ou por quem orar, ore por mim, tá certo? Deus abençoe a todos e fique com esta palavra em nome de Jesus. Que não pegaram no começo, dá uma volta aí e vê do começo esses versículos para a sua meditação. Jeremias capítulo 3, do verso 22 ao verso 29. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer horário, Deus me dá uma palavra, a gente volta aqui no Blitz Devocional e traz uma palavra para você, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.